Narrativas, o podcast da Carambaia. Durante muito tempo, quando se falava em eventos relacionados a livros no Brasil, pensava-se nas bienais. Hoje em dia, temos grandes feiras de varejo, pequenas feiras de editoras independentes, festivais de descontos em universidades, mesas de debates com escritores e editores em várias cidades do país. Isso tudo sem contar com a constante participação do Brasil nas feiras internacionais, onde se negociam direitos de publicação e promoção dos livros do país. Para conversar sobre esse calendário extenso e variado de eventos literários, estou aqui no estúdio com Rita Matar, formada em Direito e mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP. Ela trabalhou na Companhia das Letras, onde foi responsável pela venda do catálogo brasileiro no exterior. Atualmente é editora no selo 3 Estrelas, parte do Grupo Folha, e trabalha com aquisição de direitos e prospecção de conteúdo para a produtora de cinema RT Features. Cecília Arbolave, jornalista argentina, formada na Universidade Austral de Buenos Aires e pós-graduada pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário. Ela é sócia na Lote 42 e fundadora dos espaços de publicações independentes Banca Tatuí e Sala Tatuí. Tem produzido, junto com João Varela, feiras de publicações independentes como a Miolos, na Biblioteca Mário de Andrade, Tinta Fresca, no Espaço Cultural Porto Seguro e Printa-feira, no Sesc 24 de Maio. Também está aqui Mauro Munhoz, arquiteto formado pela FAO, e mestre também em arquitetura. É diretor-presidente da Associação Casa Azul, organização de sociedade civil de interesse público, e criou em 2003 a Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, da qual é diretor-geral, com o objetivo de contribuir para a resolução dos problemas de infraestrutura urbana da cidade. Eu sou Fabiano Cury, editor na Carambaia. Bom, gente, muito obrigado pela presença e eu queria começar com uma pergunta para os três, para a gente ir aquecendo aqui a conversa. Por que vocês acham que o calendário de feiras e eventos anda tão animado no Brasil? É um reflexo da crise das grandes redes de livrarias que obrigou as editoras a procurarem outras formas de comercialização? Ou vocês veem um cenário mais amplo do que isso? Vou começar com a Cecília, que a Cecília tem trabalhado bastante com várias feiras, tem organizado e produzido um monte de feiras de livros e de impressos em geral. Oi, Cecília. Oi, muito obrigada aqui pelo convite. Bom, a gente organiza feiras e eventos de diferentes naturezas desde 2014, que foi um ano em que começaram a surgir editoras, artistas, coletivos que encaravam o livro impresso de uma maneira diferente. Então, encaravam a materialidade do livro, a expressividade do papel, temáticas, coisas que você não via nos canais convencionais. E essa experimentação toda também motivou um surgimento de novos espaços também. Então, assim como eram livros com formatos diferentes, com temáticas diferentes, esses livros, essas publicações, que às vezes até era difícil de chamar de livro, né? As pessoas olhavam e falavam, isso aqui é o quê? É uma publicação, é um zine, é um cartaz que vira livro, é um livro que vira outra coisa. Então, toda essa criatividade na forma de encarar o livro impresso também motivou o surgimento de outros canais de circulação para essas obras. Então, a primeira coisa que surgiu foram as feiras, né? Então, era esse momento em que o editor, o artista, enfim, o criador dessas publicações podia falar diretamente com o público. Podia explicar seus processos criativos, podia contar coisas que esse livro sozinho numa livraria ou num ponto de venda convencional não poderia contar. Então, desculpa. Então esse encontro, essa comunhão entre o editor e o leitor fez com que se multiplicassem os eventos, né? Então começaram com algumas feiras pontuais e depois o público que ia nessa feira queria virar editor, aí o editor falava, mas espera aí, na minha cidade também poderia ter esse espaço. Então as feiras se transformaram nesses espaços de encontros
de troca, de formação de público, né? Porque a gente via muito também estudante, por exemplo, que ia ali pegar referências, com essa vontade de também estar do outro lado da mesa. Então, isso acabou se multiplicando até chegar no momento que a gente está agora, que tem vários eventos em várias cidades, não só capitais, mas em outras cidades pelo Brasil. Então, eu enxergo isso como algo muito positivo. Mauro, a gente estava conversando aqui, a Flip está indo para a sua 17ª edição. Você já está há mais tempo presenciando algumas mudanças, um desenvolvimento desse mercado dos livros no Brasil. O que você nota nesse processo, nesse período? Você acha que está tendo uma mudança, por exemplo, no público da Flip? Há uma mudança de perfil do começo para agora? O que você sente nisso? Um pouco em continuação aqui com o que a Cília estava falando. Antes de mais nada, agradecer aqui a Carambaia, vocês todos aí pelo convite, mas assim, o que eu acho interessante é uma resposta a um desejo das pessoas compartilharem coisas, né? E aí as artes, as linguagens, a literatura e todas as artes, elas acabam sendo um catalisador que sai um pouco na vanguarda para atender esse desejo. E no nosso caso tem uma relação muito forte com a questão de como que se pode catalisar a apropriação, a ocupação dos espaços públicos. E aí tem um paralelo que as artes são sempre um espaço público, né? Se você pensar, o próprio termo publicar, né? Então tem uma relação muito saudável entre a construção desses espaços, né, para aproximar quem edita, quem escreve, quem produz linguagem e o público que tem interesse em conhecer essas linguagens, fruir essas linguagens, com essa ideia da construção dos espaços onde isso acontece. Certo. Rita, e você que tem uma experiência de visitar feiras fora do país, você vai atrás de autores, atrás de novos projetos, o que você nota mais recentemente? Esse fenômeno, por exemplo, de talvez uma fragmentação de eventos para diferentes nichos, para diferentes públicos, você nota isso também em outros países ou não? Bom, oi todo mundo, queria agradecer o convite. Pensando aqui no que o Mauro estava falando um pouco sobre essa vontade de compartilhamento, eu acho que essas feiras internacionais, às quais as editoras costumam ir, talvez em outro momento elas tivessem um caráter muito prático mesmo, de você ir lá, pegar um exemplar físico de um livro que você quer ler, num momento em que esse livro seria enviado por correio. E claramente não é mais disso que se trata hoje em dia. E, no entanto, essas feiras continuam existindo, né? A gente vai todo ano para Londres, vai para Frankfurt. Quem edita livros infantis vai para Bolonha. E, além dessas, existem uma série de outras feiras regionais. O que eu entendo que faça com que essas feiras continuem existindo e com igual importância tem a ver com esse desejo de compartilhamento. Acho que tem a ver com uma dimensão humana que você só encontra ali, que também é o que eu acho que acontece com as feiras mesmo, de venda de exemplar mesmo, de varejo. Acho que hoje em dia a gente tem uma extrema facilidade de comprar um exemplar de um livro que eu já conheço. Posso entrar lá e comprar pela internet mesmo e receber na minha casa. Então eu acho que se eu quiser sair da minha casa, eu preciso de alguma coisa a mais que me chame. E essas feiras sempre têm essa coisa a mais. Seja de um ponto de vista meu como consumidora ou como investigadora, que quero ir lá ver o que outras pessoas estão fazendo, quero ver o que a Lote 42 está publicando, enfim, em termos de inovação gráfica, seja porque eu quero ver um evento, então eu quero ver um autor falando e esse autor vai estar num festival, ou porque eu quero ir conversar com outros editores de outros países, que eu sei que tem um catálogo parecido com o meu, e eu quero saber o que eles estão lendo, o que eles me recomendam, ou conversar com um agente literário e ver o que ele tem de novo para me oferecer. É claro que ele poderia fazer isso por e-mail, mas tem uma dimensão que é uma troca que acontece ali que não necessariamente vai acontecer no encontro de meia hora que você marcou com aquela pessoa das 10 às 10h30,
no hall dos agentes. Isso, Rita, desculpa interromper, isso é interessante para explicar um pouco. Que até tinha uma questão, você colocou aqui, eu nem tinha adiantado para você o que eu queria perguntar, mas é exatamente isso. Hoje em dia, que você tem uma possibilidade de consultar os catálogos das editoras, dos agentes literários brasileiros, estrangeiros, muito facilmente. Você consegue fazer o contato por e-mail. Qual é a relevância? Por que uma pessoa precisa se deslocar, por exemplo, de São Paulo para Frankfurt para acompanhar o que está acontecendo lá, ou para Londres, Bolonha, Guadalajara, ou qualquer lugar? Acho que se você quiser fazer uma editora pequena, que você não tem a oportunidade de ir, não é que você não vá conseguir fazer uma editora. É sempre possível, o e-mail te ajuda, você mostra, você tem o seu site, você pode mandar pelo correio os exemplares do seu catálogo. E os agentes literários ou as editoras que vendem direitos estrangeiros vão ficar conhecendo o seu trabalho de uma maneira ou de outra. Agora, tem essa dimensão pessoal e humana, realmente, que ela é alimentada ao longo do tempo. Quanto mais você vai a essas feiras e mais você conhece os seus interlocutores e melhor você os conhece, mais você sabe exatamente com quem trocar. E isso é uma coisa realmente quase fortuito, mas quanto mais você vai e conversa, parece que mais simples é achar aquele livro que você está procurando. Acho que tem um pouco disso, assim. Então, eu acho que as feiras, vamos dizer, fixas no calendário, são essas 3 grandes, e tem mais uma em novembro, que é a de Guadalajara, que é muito importante num aspecto regional da América Latina. Mas também tem outras editoras, pensando um pouco também nessa fragmentação da qual você estava falando, as quais os editores vão uma vez na vida só. Vamos dizer, você recebe um convite para ir para uma feira de Istambul. E vão estar ali 10, 15 editores de vários países do mundo. Só que em vez de você fazer uma reunião de meia hora com esse editor, você vai passar 4 dias visitando todas as editoras de Istambul ao lado de um editor de outro país. E o tipo de conexão que você faz, primeiro, com aquele país que você está visitando, você vai no escritório da pessoa, você vê os livros que ela publica. E a conexão que você faz com o editor que está participando do mesmo programa que você, que é o que a gente chama das fellowships, é uma conexão que provavelmente você vai alimentar nas feiras fixas no calendário e que é o que vai te oferecer, vamos dizer, o tipo de informação que você precisa para construir o seu catálogo. Muito mais do que simplesmente entrar ali no catálogo de uma editora e ficar vendo o que eles estão lançando e tal. Eu diria que é realmente muito complementar. Certo. Mauro, na Flip, tem, evidentemente, quando a gente vê a divulgação na imprensa, fala-se muito dos autores, das mesas, dos debates, e eu acho que boa parte do público está lá exatamente para acompanhar isso. Mas existe na Flip também uma questão de negócio muito importante. Você tem ali muito dos temas que presentes na Flip acabam direcionando algumas decisões das editoras, e além disso, ali são feitos muitos contratos, direitos autorais. Isso foi algo que vocês imaginaram no começo, quando vocês conceberam a Flip? Ou isso também foi acontecendo? Foram, vamos dizer, filhos da Flip que foram surgindo aí no decorrer dos anos? Bom, a gente sabia que em outros lugares, né, tipo o Rei Onwai, que já tinha 7 anos quando a gente começou, que isso acontecia. Isso não é o foco da Flip. O foco da Flip é produzir uma experiência diferenciada, qualificada. Né? A gente sempre fala assim que a literatura e as outras artes que aparecem no programa principal, eles são o assunto. Mas a coisa que a gente sempre cuidou muito é como construir a plataforma que veicula esse assunto. E a gente sempre teve deu uma importância muito grande para construir a experiência que você vai ter aqueles dias. Não só, por exemplo, dentro do auditório, mas na cidade. Então, entender aquele conjunto de recursos que você tem. É sempre legal lembrar que a Flip ela acontece 100% em espaços públicos, na calçada, na praça, na rua. Isso é importante, né? E você entender muito bem o que são esses espaços e como eles se tornam muito diferentes com o que é construído durante esses 5 dias. Né? Isso para se criar uma experiência diferenciada, para que se possa
ter esse intimismo na relação leitor-escritor, mas também pensar como que é a experiência das conversas que você tem, por exemplo, num café da manhã na pousada, como que é a experiência do caminho que você faz até a tenda, depois para uma comemoração à noite, e tudo isso fazer parte de uma experiência integrada. Então, ela é uma plataforma que ela está veiculando aquilo que a gente vê na programação principal, mas ela é feita por outras artes. O design, a arquitetura cênica, a ambientação de som e de luz, etc, etc, etc. Como que isso se distribui e transforma o espaço urbano. E toda essa coisa interessantíssima que acabou catalisando as casas parceiras, as editoras independentes. Isso é uma coisa que é muito assim para nós um índice de sucesso do projeto. Isso é interessante. Acho que para quem nunca foi para Paraty durante o período da Flip, acho que a Cecília também pode falar um pouquinho dessa experiência, porque além da programação oficial da Flip, que todos estão já sabendo de antemão, tem a programação paralela. Existem ali as casas de editoras ou de grupos de editoras, de entidades relacionadas de algum modo ao livro e que produzem seus próprios debates, seus próprios eventos, venda também, muita venda de livro e tal. A Cecília, vocês têm ido para Paraty, né, durante a Flip. Fala um pouquinho assim, de como é que é essa experiência, como é que é o público que vai para a Flip, que vocês acabam também tendo contato com ele. Claro. A gente foi na primeira vez para a Flip em 2014 também. Nossa, datas é difícil de lembrar. E sempre achei muito legal isso da Flip, de ter a programação principal, mas estar muito aberto a outras coisas que vão acontecendo na cidade, né? Dessa abertura, de abertura para inventar outras coisas, porque juntos vai se complementando essa vivência, essa experiência toda que o público que está lá sente. Então, a primeira vez que a gente foi lá, a gente tem um amigo, que é o Gustavo Piqueira, que tem uma casa no Centro Histórico de Paraty, e a gente perguntou para ele se ele nos emprestava a janela da casa dele para vender nossos livros. E ele disse que sim, né? Então a gente falou, então tá. Então a gente foi para a janela da casa dele e montou uma banquinha bem simples com nossos livros, que na época eram 6 livros, se não me engano, assim, bem poucos. Mas foi muito legal, porque é isso, as pessoas estão lá andando na cidade, e elas andam com, óbvio, né, tem algumas coisas que talvez elas querem ver e tudo, mas muito dispostas a se surpreender, a mudar os planos, a se perder, né, porque em Paraty você se perde um pouco nas primeiras idas para lá. E no ano seguinte a gente falou, vamos fazer de novo? Aí a gente perguntou para o Gustavo se nos emprestava de novo a janela da casa dele, e ele falou, olha, até emprestaria, mas está em obras, então tem um tapume. A gente falou, não tem problema, a gente faz uma intervenção no tapume. Aí a gente não aceita não, né? Enfim, então a gente fez uma intervenção no tapume. E aí, nesse ano, a gente fez também, organizou numa casa pequena, uma feira pequenininha chamada Feira Saca. E enfim, aí a cada ano a gente foi fazendo coisas novas, até que chegou 2017, nesse momento em que tem muita feira acontecendo. A gente já fazia um evento aqui chamado Tinta Fresca, que é uma feira de publicações, mas também um evento onde as pessoas têm uma experiência gráfica, assim, tem uma vivência do que é uma serigrafia, do que é uma tipografia. E a gente via que esse evento, que é feito no Espaço Cultural Porto Seguro, funcionava muito bem, porque ajudava a formar o público. Então, se a gente está fazendo publicações que usam técnicas artesanais, que bom que o público entenda como que essa técnica funciona. Então, em 2017, a gente se juntou com alguns parceiros e fez uma casa chamada Casa do Papel, em que você entrava e tinha uma vivência gráfica, uma imersão em várias técnicas. Tinha uma residência de 4 artistas fazendo um livro durante
a Flip, um livro com narrativas que conversavam com crônicas do Lima Barreto, que era o autor homenageado daquele ano. Tinha uma programação também de música, de filme, de dessas várias linguagens, né, que se cruzam. E foi muito positivo, assim. E o legal é isso, de Paraty, da Flip, eu acho que essa dinâmica tão própria, né, do evento, da pessoa chegar e se perder e se permitir ir definindo o dia conforme ele for acontecendo, conforme as coisas que vão aparecendo. Então, acho que é muito positivo, assim, como característica do evento. Eu vou fazer uma pergunta agora para a Rita, mas depois eu quero colocar uns complementos nela e estender para os outros convidados. Rita, você comentou, né, a Feira de Frankfurt, de Londres, Bolonha. A gente vê também que outras feiras importantes, mais numa limitação regional, tem surgido com força na China, nos Emirados Árabes, principalmente dentro do mercado asiático, com apelo mais regional. Você acha que no Brasil caberia um evento desse tipo, ou o mercado é pequeno? Você acha que a gente poderia ter, digamos, uma feira que fosse de grande porte, pelo menos na América Latina, ou não? Então, essa é uma questão que acho que muita gente se pergunta, porque a gente tem essa colaboração da Apex com a CBL, né, que é o projeto Brazilian Publisher, cujo propósito é justamente exportar a nossa literatura para fora. Então, é de todo o interesse da parte deles, não só que a gente vá a essas feiras, mas que editores estrangeiros venham até nós. E aí, é sempre bom lembrar, só que a gente está falando de compra e venda de direitos e não de exemplares, porque são duas feiras bem diferentes, né? Essas feiras que a gente comentou até agora são todas para negócios. Embora elas possam ter um dia ou outro aberto ao público, é uma característica muito forte delas que ali estão os editores. E assim, você vai ver poucos livros, é até engraçado, porque diferente da Bienal, por exemplo, que é uma feira de varejo, onde eles vêm tentando criar um salão de negócios e vem acontecendo algumas rodadas e tal, o foco principal dela ainda é vender exemplares de livros. Existem feiras que são híbridas, como, por exemplo, a de Guadalajara, que é aberta ao público, as pessoas vão realmente para comprar livros com descontos, os editores vão para fazer negócios e, ainda por cima, há autores convidados para dar palestras. Então, realmente, são os três tipos, a tipologia das três em uma feira só. O que eu acho que aqui no Brasil a gente tem a Bienal com muita força para fazer essa venda de livros. Acho que isso é do pouco que eu entendo da área comercial, acho que, enfim, eles são bem-sucedidos. Acho que a gente já tem também várias feiras, sendo a Flip a principal delas, para trazer autores e tal. E aí fica um pouco essa pergunta, né? Se a gente deveria tentar fazer mais salões de rodadas de negócios aqui, e onde seria esse lugar? Eu já me perguntei isso várias vezes, na verdade. Porque qual que é o momento interessante? É trazer essas pessoas para a Bienal? Ou é, por exemplo, levá-las para a Flip e apresentar para elas um pouco... num ambiente um pouco mais descontraído e colocá-las para... Elas vão fechar o negócio ali naquela mesa, ou elas vão simplesmente conhecer um pouco do panorama e vão voltar para casa e vão alimentar esses contatos, e mais adiante esses negócios vão ser fechados. Acho que são maneiras de ver. E por outro lado, existe um cenário que é o seguinte: a gente já tem a Feira de Guadalajara, que acontece no fim do ano sempre no México. Depois tem uma feira que vem crescendo muito, que é a de Bogotá, que também tem essa pretensão de rodadas de negócios. E, em terceiro lugar, eu poria a da Argentina, que eu acho que também é importante e é onde alguns editores brasileiros vão praticamente todos os anos. Então, é uma indagação, eu acho, excelente, para a qual eu não tenho resposta mesmo, que é se a gente deveria também oferecer esse espaço, ou se a gente deveria ir aos outros lugares. Enfim, eu me pergunto muito isso. Assim, eu gostaria de ter mais gente no Brasil, isso sem dúvida, mais editores vindo até nós. Agora, eu me pergunto que tipo de subsídios a gente deveria oferecer a eles. Se é bolsa de tradução, que é uma coisa que a Biblioteca Nacional faz e que, quando está funcionando, tem um poder de impacto muito grande na quantidade de direitos que a gente consegue vender. Se é trazer os editores para o Brasil, a fazer uma convite, é uma viagem vitrine, ou é uma viagem para fechar o negócio ali na mesa. Enfim, acho que essas são as perguntas para serem discutidas.
E eu queria estender, óbvio, a cada um dentro da sua área, mas assim, da expansão desses eventos, né? Então, a gente, falando da Flip, por exemplo, a gente percebe que ela já reverberou em outras cidades, que são cidades que, vamos dizer, não são centrais no Brasil, mas que criaram seus próprios eventos, muito espelhados na Flip. Mauro, vocês têm expectativa de criar algum outro evento que não seja em Paraty, ou de ter parcerias, de alguma forma poder expandir esse tipo de experiência, sair do universo de Paraty para outros lugares, ou não? Olha, essa é uma porta que sempre esteve aberta. E, inclusive, a maioria dos outros festivais começou com uma conversa com a gente foi super aberto, recebemos, passamos todas as informações. Faz parte da missão da Flip passar essa experiência adiante, a gente faz isso com muita alegria. A questão mais difícil é justamente a articulação dessa manifestação, a gente acha que a Flip é mais uma manifestação do que um evento, com as características do lugar. Então, sempre que nos procuraram, a gente falou assim, vamos fazer uma leitura territorial, vamos fazer o que a gente fez nos 10 anos que antecederam a Flip, né? A gente estava lá em 93 já construindo uma coisa que a gente não sabia que iria servir para uma manifestação cultural do modelo Flip. A gente estava fazendo uma leitura territorial para descobrir a vocação daquele lugar. E eu acho que é desse casamento, dessa leitura da vocação de um lugar, de um território, com a oportunidade, né, de coisas tão bacanas como vocês estão falando aqui do lado, né, de pegar, por exemplo, o momento de que a parte editorial vai pegar mais a materialidade do livro como arte, no momento em que você tem a possibilidade de ter os livros na internet, então o livro impresso passa a ser fundamental quando ele é um objeto que materialmente tem um valor de linguagem. Então, é o encontro dessas duas ondas, né? A onda de como se produzem as linguagens artísticas e a onda do lugar onde você vai propor uma manifestação cultural como essas que a gente está falando. Só porque eu imagino, Mauro, que vocês devam ser procurados por pessoas que querem simplesmente exportar esse modelo para um outro lugar, já pensando na Flip de hoje, né? E não em todo o processo pelo qual vocês passaram, entendeu? Desses mais de 2 décadas que vocês estão estudando, e aí quase 2 décadas de evento propriamente dito. Então, mas assim, de fomentar talvez pequenos eventos, mas que tem um potencial de crescimento, você tem sido procurado assim, por gente que você percebe que tem intenções realmente interessantes, inovadoras para esse tipo de... Sim, eu acho que assim, concluindo um pouco aquilo, eu acho que assim, a Flip é em si uma intervenção artística. É como se fosse um site específico. Uhum. É uma intervenção num território, né? E eu acho que cada vez mais as pessoas estão percebendo isso. E que isso pode dar um resultado muito bom, né? Por exemplo, se a gente for ver a pesquisa que foi feita pela FGV, que foi contratada pelo Ministério da Cultura, ela fala de números muito expressivos de resultado da Flip para Paraty, para o Brasil, comparando inclusive com a questão da renúncia fiscal, é muito positivo. E eu acho que isso está relacionado com esse trabalho específico do território. E então eu acho que isso está virando um fato um pouco mais claro com o tempo. Então cada vez mais a gente percebe que as pessoas procuram com um grau de consciência maior sobre aquilo que de fato é essa manifestação cultural que aconteceu em Paraty.
Cecília, e no seu caso, que vamos dizer, trabalha mais nas franjas, acho interessante até salientar, eu conheci o João, acho que ele estava montando o editor, acho que não tinha publicado ainda nenhum livro, e vocês começaram com a Lote 42, uma editora de livros, e de repente a gente começa a ver que bom, vai ter um evento não sei onde. Quem que está na comissão organizadora? Quem que está mexendo ali? É a Cecília e o João. Nossa, eles estão em todos os lugares. É impressionante, assim, eu fico cansado, sinceramente, assim, eu fico exaurido de ver o gás de vocês. Mas é muito interessante que vocês têm ido para vários lugares, têm feito eventos de diferentes formas. E aí eu queria, é uma curiosidade minha, mas eu queria saber assim, isso estava dentro de um projeto, dentro de um objetivo de vocês? E a Lote 42, como é que ela se situa? Essas feiras são para promover a Lote 42 ou se trata de uma estratégia que vocês definiram como algo paralelo à edição de livros, à organização de eventos de gráficos e de livros em geral? Bom, o projeto inicial da Lote 42 era fazer todos os livros iguais, né? Que fossem como se fosse uma coleção. E essa ideia foi abandonada muito rapidamente. Hoje a gente vê que no catálogo a gente tem um livro que é um conjunto narrativo de jantar, um livro sanfona, enfim, tudo completamente fora uma ideia de coleção. São coisas que foram acontecendo. Eu acho que quando a gente começou não tinha essa pretensão de organizar eventos, de ter nosso próprio espaço, como a Banca Tatuí, mas foram coisas que foram acontecendo, que a gente também foi buscando. E o primeiro evento, que foi o que acho que motivou depois os outros, foi a Feira Miolos, que foi inclusive durante a Feira do Livro de Buenos Aires, em 2014. E a gente fez umas atividades no stand de São Paulo, que era a cidade homenageada, e conversando com a Tarsila Lucena, que naquela época era coordenadora da área cultural, a gente da Biblioteca Mário de Andrade, a gente falou, olha, está acontecendo todo o movimento, seria muito legal a biblioteca abraçar essa produção. E foi a partir disso, assim, a primeira feira a gente fez, enfim, vendo quantas mesas tinha na biblioteca, como a gente podia fazer, divulgamos do jeito que deu e foi incrível essa primeira edição. E acho que uma característica interessante da Miolos é que os artistas e editores doam suas publicações para o acervo da biblioteca. Então, a Biblioteca Mário de Andrade é meio que testemunha do que está acontecendo. Então, se daqui a um tempo alguém quiser estudar o que estava acontecendo naquela época, está lá o acervo para falar. E a partir disso foram surgindo outros eventos, outras coisas, a gente foi meio que se multiplicando. A gente conta com muitos amigos e parceiros que vão entrando junto, vão se envolvendo. E eu acho que assim não é uma questão de para se promover. Claro que uma feira nos ajuda, né? Porque, afinal de contas, a gente, uma editora, a gente precisa vender livros, então ajuda, né? Esses espaços de troca com o público para mostrar o trabalho são muito importantes. Mas eu acho que a gente tem uma noção de que não estamos sozinhos nessas dificuldades de uma editora, né? Tem vários outros coletivos, outros artistas que também estão precisando desse contato com o público, que também estão precisando de novos espaços para mostrar seu trabalho. Então, por exemplo, quando a gente abriu a Banca Tatuí, a gente poderia muito bem ter chamado Banca 42, Banca Lote 42, ou simplesmente Espaço 42. Só que a gente tinha uma noção de que a gente só tinha 6 livros naquela época. Então, não daria para encher uma banca só com nossos livros. E a gente sabia que outras editoras também precisavam desse espaço. Então, a gente decidiu chamar Banca Tatuí com esse intuito de abraçar mais pessoas. E eu acho que muitas das coisas que norteiam o nosso trabalho, com as feiras que a gente organiza, ou hoje em dia com os cursos que a gente oferece na Sala Tatuí, ou eventos e tal, é também pensar nesse coletivo, assim. Porque se outras editoras se fortalecem, também todo mundo se fortalece, né? Porque se uma editora parceira tem um público maior, tem mais gente interessada, que bom, porque vem um público que também vai se interessar pelo trabalho de outros, né? Então é um pouco por aí. Eu acho que o que você falou tem uma...
se amarra muito bem ao que o Mauro e a Rita falaram dessa questão da experiência, né? De você ter o contato, de você estar na mesa, de você conversar com o editor, ou conversar muitas vezes com o escritor, dependendo do evento, para poder estabelecer uma relação um pouco mais humana para esse processo tão frio que tem sido comprar livros nos últimos anos, né? Das grandes redes que viraram grandes redes de livrarias que viraram outras coisas, né, que vendem de tudo e que você não tem essa relação, e da própria internet, né, que a gente acaba comprando no site, recebe em casa, tal, mas a gente não tem esse contato. Então eu vejo muita gente às vezes que vai nas feiras, acaba nem comprando muita coisa, tal, mas só de ter esse bate-papo, encontrar outras pessoas que talvez tenham os mesmos interesses. E aí eu pergunto para vocês, se esse tipo de evento com os quais vocês trabalham, ou que vocês têm visitado e têm visto, vocês acham que um modelo, por exemplo, como o da Bienal, é um modelo já meio obsoleto ou não? Vocês acham que isso ainda há espaço para esse tipo de grande evento, onde todas as grandes editoras estão? Rita, se você quiser começar. Estou aqui pensando. Eu acho que depende um pouco da proposta, né, de cada editora, né? Mas a pergunta é só fazer um complemento. A gente fala muito de um mercado consumidor ou de um público leitor no Brasil relativamente pequeno. Não sei se constata isso ou não. Mas vocês percebem nos eventos que o público é diferente ou são sempre aquelas mesmas pessoas, é o mesmo grupo, são as mesmas características? Ou cada um desses tem públicos completamente distintos? Acho que a Cecília pode falar das feiras. Eu já fui em algumas. Eu, como consumidora, me repeti em algumas, assim. Mas eu estou pensando um pouco na Bienal. Acho que ela tem uma função que eu ainda não vejo em nenhuma outra dessas feiras. Se você vai à Bienal durante os dias em que ela ocorre, sobretudo num dia de semana, você vai ver um monte de criança ali indo com a escola. Eu também, como leitora, me lembro de ir à Bienal, me lembro desse momento. Era um momento importante, era extremamente prazeroso para mim. Aliás, certamente é mais prazeroso estar lá como uma criança do que como um adulto no meio daquela correria toda. E acho que ainda cumpre o seu papel, porque eu que não tenho um conhecimento tão, enfim, exaustivo das feiras que a gente tem no Brasil e tal, não conheço outras que tenham esse tipo de adesão e, enfim, de presença. Então, continuo achando que tem seu papel, sim. Acho que ninguém está oferecendo uma coisa... Tudo que é oferecido é complementar à Bienal. Eu ainda não consigo imaginar nenhum evento desse tamanho para esse tipo de formação de público leitor, que para mim, e acho que para muita gente que trabalha com isso, sabe que a base é nessa idade que você começa realmente a formar o gosto pela leitura, e são essas pessoas que vão vir a comprar livro mais para frente com a própria renda, né? Sem dúvida. Acho que a Bienal tem quando você vai... E acho que outras feiras, até pelo mundo, assim, que tem mais ou menos as características da Bienal, você vê muito esse público, a criança, o jovem adulto, são muito fortes. A de Paris, por exemplo, é uma feira que é uma feira mais ou menos nos mesmos moldes, mais de varejo, e você vê muita garotada lá. Então, Cecília, na experiência, assim, você encontra sempre as mesmas pessoas ou varia? Tem gente que está muito interessada, assim, e que você vê que volta. Também vejo muitos estudantes, por exemplo, de design, que estão no último ano e estão lá fazendo uma pesquisa de campo bem forte. Mas o que eu acho legal desses eventos é que quando você faz em lugares, como o Mário estava falando, públicos, que é como que você bota a feira num lugar onde talvez a pessoa não está acostumada sei lá, ela frequenta, por exemplo, a Biblioteca Mário de Andrade, ou frequenta o Sesc 24 de Maio, e de repente, no dia que ela está lá, tem uma feira, assim. Então, eu acho muito legal encontrar essas pessoas que não estavam indo para a feira, mas de repente viram esse monte de meses, começaram a ver e se interessaram. Então, eu gosto de conquistar essas pessoas, assim, porque... ali reverbera, né? Mas eu acho que tem um público que se repete, o que também é bom, né? Porque são pessoas que estão acompanhando essa cena e apoiam, né? Os editores independentes, mas também tem um público novo e que é muito positivo. E, Mauro, na Flip a gente vê aquele público que acho que foi vamos dizer, o núcleo duro assim, do seu público, que foi provavelmente nas primeiras edições, para ver os grandes autores, para acompanhar, mas hoje é um público muito mais diverso, que
não é só daquele leitor, vamos dizer, mais ferrenho, mas é um cara interessado, que quer conhecer alguma coisa diferente. Eu acho que essa característica da Flip, né, de ter levado a literatura, que sempre é uma coisa mais restrita, mais sisuda, para um público mais amplo, foi muito importante. E a gente vê ano a ano o público da Flip cada vez mais diversificado. E a Cecília acho que tem toda a razão. O fato de ser disso acontecer na praça é muito importante. O auditório da praça, né, que foi evoluindo e que era do outro lado do rio e agora a gente trouxe para a Praça da Matriz, esse movimento todo foi super impressionante, super bom, porque ele, por exemplo, a gente conseguiu ativar o outro lado do rio. Em 2004, a gente levou os autores da programação principal para lá. Era um lugar que estava todo desbarrancado, era um não lugar. Né? Aquilo foi requalificado e tal. E aí, quando a gente voltou, por exemplo, com o auditório da praça, ali para a Praça da Matriz, aquele lugar ficou ativado com os coletivos locais e coisas impressionantes, como o evento com 500 pessoas no barco da Flipei, que é uma coisa absolutamente sensacional. E eu lembro de a própria Flipei, com o Tapera Taperá, fez um evento muito interessante depois da última Flip, que chamou Que Flip Foi Essa? Que foi uma coisa absolutamente sensacional. E eu lembro da Simone Paulino, da Nós, dando um depoimento que eu achei muito significativo. Que as editoras independentes, falando que a Flip não era para as editoras independentes, e eles resolveram ir para arrombar a porta. E depois descobriram que a porta estava aberta. Né? Porque como o objetivo da Flip é justamente isso que vocês estavam falando, né? De ativar a cidade, ativar o espaço público, a Flip está sempre convidando as pessoas a ocuparem esse espaço que é o espaço republicano de todos. Né? Então, eu acho que cada vez mais o público está se diversificando. Certo. Bom, gente, eu queria agradecer muitíssimo assim, a presença de vocês. Eu acho que foi um papo bem interessante. Eu acho que a gente trata aqui de alguns temas que provavelmente num futuro muito breve retornarão aqui ao microfone. E sempre no final a gente faz uma coisa que as pessoas ficam um pouco desconfortáveis, mas que é bem divertido, que é pedir para que elas deem uma indicação de algum livro, algum filme, alguma peça, qualquer coisa que tenham consumido recentemente, que tenham gostado. Eu queria uma indicação para o leitor. Quem quer começar? Bom, eu consegui no cinema depois de muito tempo. Fui no último final de semana. Vou indicar um filme argentino. Ótimo. Tem o Ricardo Darín ou não? Tem o filho do Ricardo Darín. Sério? Agora virou os irmãos Baldwin do cinema argentino. Mas é um filme chamado O Anjo. Sobre um famoso criminoso argentino que chamou muita atenção porque era muito novo, assim, era adolescente, tinha uma cara de angelical, assim, fez coisas terríveis. Essa pessoa existe. E o filme é muito bom, assim, é um filme que consegue ter uma música incrível, uma atuação de um cara inexperiente, enfim, acho que ele é novo, enfim, começou há pouco tempo, mas é sensacional. E vale muito a pena ver. Sim, O Anjo. Isso. Vou tentar. Mauro, alguma coisa? Eu gostei muito de ver a peça Fim, do Felipe Hirsch, com direção de arte da Daniela Thomas, e até uma coisa curiosa, assim, porque a narrativa tem um tom melancólico que chegou até a me incomodar. E do ponto de vista artístico é tão bacana, tão envolvente, que eu gostei muito da peça. Eu recomendo para todo mundo. Legal. Rita? Eu tenho uma indicação de um livro que deve sair em breve. Ele é um original, legal. Na verdade, francês, de uma autora que eu gosto muito, que já foi publicada aqui no Brasil, que é a Virginie Despentes. Ela o livro dela que já saiu é da N-1, que é uma editora muito legal, chamado Teoria King Kong. E em breve a Companhia das Letras deve lançar um romance, que na verdade é uma trilogia. O primeiro volume deve sair esse ano, eu realmente não sei a data, mas acho que é logo, que se chama Vernon Subutex, que é o nome de um personagem. E é uma trilogia, meio um falso
um falso romance policial com um fundo do cenário do rock francês dos anos 80, assim, o personagem principal era um disqueiro que vendia discos e vai à míngua quando a mídia dele morre. E ele é um personagem hiper carismático, é hilário o romance, e ao mesmo tempo é um cenário perfeito da sociedade francesa contemporânea. E acho que foi um dos projetos que mais me animou, assim, quando eu conheci o livro na França e tal. E eu estou aguardando ansiosamente para ver a tradução que vem aí brasileira. É pela companhia que vai sair? Vai sair pela Companhia das Letras, embora o primeiro livro dela tenha saído pela N-1. Que bacana, legal. Bom, gente, esse foi o Narrativas, o podcast da editora Carambaia, gravado no estúdio da Central 3, em São Paulo, que tem a produção de Clara Dias, edição de Leandro Yamin, e a trilha sonora é composta e executada por Bruno Betting.